Você sabe que tem uma missão nessa terra, não sabe? E você tem sonhos, você tem projetos, né? Quando somos crianças a gente tem sonhos, né? De transformar o mundo. Quando nós somos adolescentes, jovens, nós realmente sonhamos que podemos mudar o mundo. E você perdeu a crença nisso? Existem sonhos aí que já morreram, que foram enterrados, projetos de trabalhos voluntários, obras sociais, né? Seja qual for que você sente que é um chamado, como que você tem encarado isso e qual tem sido a sua conversa com Deus com relação a isso? Se é que você ainda conversa sobre isso com Deus. E eu quero contar uma história que está lá em Êxodo 6 e o começo do capítulo 7, só os versículos de 1 a 7. Nesses dois capítulos, Deus ainda está conversando com Moisés sobre um chamado e uma missão que ele deu para Moisés. E uma missão muito importante e muito desafiadora. Ele teria que tirar o povo de Israel, que estava por anos sendo escravizado pelos egípcios. E o Egito era uma nação extremamente poderosa naquela época, e o faraó tido como um deus, um homem de muito, muito poder. Então até entendo, né, o que deve ter passado na mente de Moisés diante de um chamado desse. Moisés estava apacentando ovelhas para o seu sogro lá no deserto, e de repente Deus chega até ele e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, ouvi o choro do meu povo lá no Egito, eles estão sofrendo muito e você vai tirar eles de lá. E aí Moisés, né, eu imagino como deve ter sido receber essa notícia e pensar, como assim, né, o Egito é uma nação muito poderosa, né, como assim eu? Mas, e nesses dois versículos 6 e 7, Deus ainda está conversando com Moisés e instruindo ele em muitas coisas, em como ele deveria fazer e cumprir essa missão. E é muito interessante, porque eu quero que você se atente às falas de Deus e às falas de Moisés, e que você pense no que Deus tem falado para você e o que você também tem falado para Deus. Deus diz assim, Deus dizia nesses versículos, lá no versículo 1, no versículo 2, no versículo 6, Deus dizia assim: você verá, olha as afirmações de Deus, você verá. No versículo 2 diz assim: Deus garantiu. No 6, eu vou livrar, eu vou resgatar, eu vou redimir, eu vou interferir, eu vou tirá-los do Egito, eu vou levá-los para uma outra terra, eu sou eterno. E aí Moisés, ele fala assim para Deus: Deus, eu fui até os israelitas, os líderes de Israel ali no Egito, mas eles nem deram confiança para mim. E o versículo 9 explica por que eles não deram confiança para Moisés, porque o fato é que eles, na condição de escravos, eles já estavam sem esperança. Lá no versículo 9 diz assim: quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido, sem esperança, sem fé, sem nenhuma esperança de que algo poderia mudar na vida deles. Eles eram escravos por muitos anos e de repente alguém chega e diz: vocês vão sair daqui. Então eles não creram mesmo a princípio. E aí a gente pensa assim: poxa, você acha que Deus arredou o pé depois disso? Não. Deus deu um desafio ainda maior para Moisés. Falou assim: então tá, você já falou com eles, mas agora você vai falar com o faraó. E aí Moisés começa a argumentar e fala assim: mas nem eles acreditaram em mim, quanto mais o faraó, né? E aí ele usa um argumento engraçado e fala: eu gaguejo. Bom, aí Deus, lá no versículo 13, diz que ele expôs os fatos ao faraó, com relação ao faraó, com relação aos israelitas, e reforçou a sua ordem. Deus não arredou o pé. Deus, o que ele fez? Ele explicou algumas coisas para Moisés com relação aos israelitas, com relação ao faraó,
pacientemente e reforçou a sua ordem. E aí, o que Moisés faz? Moisés diz assim: olhe para mim. Eu acho, assim, imaginando essa cena, parece até engraçado. Deus, olhe para mim. Eu gaguejo quando falo. Por que o faraó me daria atenção? Não é? É engraçado isso. Imagina tamanha missão, tamanho chamado, Deus falando com ele, explicando, afirmando muitas coisas. Você verá, eu vou interferir, eu vou fazer. Ele vai deixar vocês saírem de lá. E Moisés vira para ele e fala: mas Deus, olha para mim, eu gaguejo. Então, era um argumento tão pequeno diante de tamanho chamado. E aí Deus pacientemente diz assim: preste atenção. Isso está lá na Bíblia. Você vai falar tudo o que eu ordenar. Arão vai transmitir. E aí Deus fala assim: ele libertará, ele vai resistir, mas eu darei um jeito. Até os egípcios vão perceber que eu sou o Eterno. E sabe o que aconteceu? Moisés e Arão obedeceram. Eles queriam ir? Provavelmente não. Claramente não, porque realmente era um desafio gigantesco. Mas eles foram? Foram. Obedeceram? Obedeceram. Então, o fato é que Moisés e Arão decidiram obedecer. A Bíblia diz assim que Moisés e Arão fizeram exatamente o que Deus havia ordenado. E o final da história a gente sabe. Aquele povo foi liberto, aquele povo saiu do Egito. Milhares de pessoas saíram do Egito e foram libertas da escravidão, de uma escravidão que havia vindo por anos, anos e anos. Quem fez essa libertação foi Deus, mas através de um homem que foi chamado. Eu creio muito nisso. Uma vida pode mudar o mundo? Pode sim. Se você estiver em Deus, se você ouvir o seu chamado, e mesmo sem vontade, e mesmo com medo, e mesmo olhando para tão pequenos desafios às vezes na nossa vida, né? Você vai ser libertador do Egito, mas eu gaguejo. Então, quais são os argumentos que hoje você tem? Quais são as dificuldades, as limitações que você tem apresentado para Deus? Será que são tão grandes mesmo? Hoje a gente, né, de fora olhando para isso, fala: gente, como Moisés teve coragem de falar isso para Deus? Eu gaguejo. Então, às vezes nós temos limitações que para nós parecem tão grandes, mas na verdade são tão ínfimas diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então sonhe, ouse sonhar, ouse projetar, ouse realizar, porque Deus diz assim, lá quando ele chamou Moisés, ele falou assim: Moisés, eu irei com você. E realmente tudo aconteceu conforme Deus havia falado, tudo. O povo foi liberto, todos os milagres que foram feitos, as pragas ali no Egito, tudo conforme Deus falou. Então, quando Deus fala, Ele faz, independente das nossas limitações, independente dos nossos desafios, dos nossos medos. Então, não olhe para os seus sentimentos e as suas limitações, olhe para o poder de Deus e para o que Ele fala. Isso é que é importante. Então, hoje eu vou deixar aqui essa reflexão. Reflita qual é o chamado de Deus para a sua vida. Se você ainda não sabe, busque o Senhor, porque Ele vai falar. Deus é claro, Deus fala claramente com seus filhos. E Ele falou com clareza com Moisés, não ficou trazendo enigmas para Moisés decifrar. E Deus vai falar claramente com você. E quando Deus falar, não fique pensando em como, por onde, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho capacidade, eu não tenho recursos. Se Deus falou, Ele realmente vai fazer, ok? Então reflita nisso hoje. Qual é o sonho que você já engavetou, o projeto? Qual é o chamado, o ministério que você acha que é tão difícil levar adiante? Olhe para Deus, escute o que Ele está falando, porque Ele irá com você. Um dia maravilhoso na presença do Senhor para você. E até amanhã.